Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Eu quero falar sobre uma igreja quase perfeita. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui prontos, dispostos a ouvir o que tens para nós. Ó Deus, abençoa-nos, porque a tua palavra é vida na nossa vida, é bênção na nossa história. Pedimos que o Senhor opere no meio do teu povo aqui. E se alguém não tem a Cristo, meu Deus, ó Pai, que essa noite seja noite de festa no céu, por mais um pecador que se arrepende. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Éfeso era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor. Era o principal centro comercial do mar Mediterrâneo. Era uma cidade que, por ter um fluxo de negócios abundante, era muito rica. E Éfeso tornou-se um entreposto, tornou-se uma base onde aqueles que vinham do Ocidente, da região da Europa, para o Oriente, para negociar, para comprar mercadorias, acabavam pousando ali, ou, quando iam para o Extremo Oriente, no retorno para a Europa, deixavam ali as suas mercadorias compradas, para depois virem com navios maiores para poderem transportar a sua mercadoria. É interessante que a mercadoria de quem comprou, ela era toda lacrada, e era lacrada com selo do seu proprietário. E não é à toa que o apóstolo Paulo usa essa figura tão comum àquelas pessoas de Éfeso, para no capítulo 4, versículo 30, dizer que nós somos possessão do Senhor Deus, que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Esse selo só será rompido quando o dono de nós, o nosso dono, se apresentar nas nuvens e vier nos buscar. Então era uma cidade efervescente em termos econômicos. Era uma cidade que prosperou, que cresceu, que enriqueceu em função de todas essas atividades econômicas. Mas Éfeso também era muito famosa por causa do templo que lá havia. O templo à deusa grega Ártemis, ou a romana chamada Diana. Era a mesma deusa. Mas havia um grande templo, um dos maiores do mundo antigo, foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo daquela época.
E para lá afluíam pessoas de todo o mundo grego e romano para as festas de adoração e veneração àquela deusa. A cidade, portanto, além de um componente econômico, era muito conhecida, ganhou vulto por causa do componente religioso. A vida moral dos efésios era uma vida decadente, como era a vida de todo grego naquele tempo. A depravação moral era uma coisa comum entre os gregos. E por isso, irmãos, aonde há trevas, aonde há o apego aos bens materiais, aonde há o apego ao pau, à pedra, à idolatria e não a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, aonde há uma decadência, uma depravação moral abundantes, esse lugar é um lugar que necessita com urgência da luz do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Cristo chega a Éfeso durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso está descrito lá em Atos capítulo 18. O apóstolo Paulo, indo para Corinto, parou em Éfeso, pregou o Evangelho e a luz do céu brilhou ali. Vidas se converteram a Jesus Cristo, confessando os seus pecados e alcançando da parte de Jesus o perdão dos seus pecados. Então ali nasce uma igreja. Foi lá que durante 2 anos o apóstolo Paulo morou, ensinando a palavra de Deus, pregando o Evangelho de Cristo. Então ali fez-se surgir uma grande igreja, uma igreja de vulto também, uma igreja que era destacada dentre as demais igrejas. Essa igreja, além de ter sido pastoreada por Paulo, foi pastoreada pelo seu discípulo, seguidor muito de perto, Timóteo. Timóteo pastoreou aquela igreja, constituiu bispos naquela igreja, pastores naquela igreja, mas não só Paulo e Timóteo, João que andou com Jesus, João, o autor do Evangelho e das 3 epístolas que temos em nossa Bíblia, ele também pastoreou aquela igreja, inclusive pastoreou a igreja em Éfeso até a sua morte. Ele foi o último dos apóstolos a partir para a glória celestial. E com ele viveu Maria, mãe de Jesus. João cuidou de Maria até a morte dela. De fato, incorporou a figura de filho e viveu devotando-se, cuidando de Maria até a morte dela. Então, a cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso, elas são marcantes na história do mundo e, por que não dizer, na história da fé cristã. Era uma boa igreja, mas era uma igreja quase perfeita. Faltou pouco para aquela igreja ser considerada uma igreja de fato perfeita. E perfeita aos olhos de Deus. Se não vejamos, em primeiro lugar, aquela igreja era uma igreja eficiente. No versículo 2, é o próprio Jesus quem diz à igreja: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Aquela igreja era uma igreja operosa, era uma igreja frutífera, era uma igreja viva e ativa em relação à obra de Deus. Afinal de contas, como servos, eles precisavam de fato servir, precisavam de fato produzir. Nós não podemos, como discípulos de Jesus, e se pretendemos ser verdadeiros discípulos de Jesus, ter uma vida vazia, uma vida infrutífera, uma vida estéril, quanto às disciplinas espirituais e aos frutos que dela se derivam. Aquela igreja era uma igreja envolvida com a obra de Deus, porque a obra de Deus, irmãos, é maior do que o povo que trabalha nela. Nós estamos envolvidos com valores eternos, com questões que transcendem a esta vida. Como é triste vermos em nossa nação, nos últimos meses, igrejas e ministros, pastores, envolvidos até os dentes, irmãos, com
questões dessa terra, com questões políticas, com questões econômicas. O reino ao qual nós pertencemos não é deste mundo, irmãos. Nós servimos e tememos a um Deus que está sentado no trono do universo, que é soberano e que comanda todas as coisas, e que não há nenhum poderoso que ascenda a uma posição de destaque nesta terra sem a permissão de Deus. Assim também como quando Deus quer destronar quem quer que seja, qualquer que seja o homem poderoso que ascenda nesta terra, Deus o depõe, porque o dono de todas as coisas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas nós, povo de Deus, faremos menção do nome do Senhor. Mas nós, povo de Deus, temos a nossa confiança no poder do nosso Deus. Mas nós, povo de Deus, proclamaremos a este mundo que só Jesus Cristo salva, que Jesus é a única esperança. Aquela igreja, ela trabalhava em prol do reino de Deus. Por quê? Porque o trabalho de quem se envolve no trabalho de Deus não é vão no Senhor. É isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58. Mas também quem se envolve no trabalho de Deus tem uma recompensa. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor Jesus o galardão da herança. A nossa obra tem uma recompensa. E ela não vem das mãos dos homens, elas vêm das mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. É por isso que Jesus falou em João 6, 27, trabalhai, não pela comida que perece. Eu não vou perder tempo com negócios desta vida. Há uma vida, como dizia nosso saudoso pastor Josué, há uma vida que verdadeiramente é vida que nos espera na glória celestial. É nisso que eu devo investir. É nisso que eu devo pôr o meu coração, as minhas forças, a minha capacidade. Jesus diz: trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aquela igreja era maravilhosa, porque era uma igreja eficiente. Mas, em segundo lugar, aquela igreja era uma igreja persistente. Ainda no verso 2, nos é dito, não só acerca do trabalho da igreja, mas Jesus diz: conheço o teu trabalho e a tua paciência. Meus irmãos, persistência é fruto de paciência. O impaciente desiste fácil. O impaciente não tem paciência para esperar a semente eclodir, germinar, crescer, florescer e frutificar. O impaciente perde o privilégio de colher bons frutos. Mas a Bíblia diz que bom é o Senhor para os que esperam nele. Amém. A Bíblia diz que nós podemos esperar com paciência no Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor. Gente impaciente desiste. E o convite do Evangelho para nós, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, é que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ter paciência é sinal de fé. Ter paciência é sinal de confiança de que não importa como ou quando, Deus vai agir em nosso favor. Aquela igreja era uma igreja paciente, em confiar em Deus e em esperar em Deus.
Era uma igreja, como o próprio Jesus diz nesse texto, que não podia sofrer o mal, ou os maus. Ou seja, era uma igreja que se colocava ao lado do bem, e não é fácil se colocar ao lado do bem, porque hoje, em nossos dias, os valores se inverteram de tal forma que se você se posiciona ao lado da verdade, ao lado da justiça, ao lado da moral, ao lado da palavra de Deus, ao lado de Deus, você é alvo de perseguição. E pasmem, muitas vezes até do próprio povo de Deus, aquela parcela que já se contaminou. Mas a Bíblia ensina, ao longo da trajetória da história humana, que em se tratando de povo de Deus, no Velho ou no Novo Testamento, sempre haverá um remanescente fiel. Então fiquemos ao lado dos fiéis. Mesmo que sejamos poucos, mesmo que sejamos perseguidos, sempre se coloque ao lado do que é certo e não do que é fácil. Aquela igreja, ela era paciente, perseverante em trabalhar para o Senhor e produzir para Deus. Porque, de fato, a paciência é produtiva. Não, paciência não é infrutífera. Vale a pena esperar com paciência no Senhor. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que nós devemos ser pacientes na tribulação. Deus vai nos honrar. Deus vai nos visitar com a sua bênção. Amém ou não, irmãos? O que é que você tem esperado? Por quanto tempo você tem esperado? Continue esperando. Continue esperando com paciência. Mas espere com paciência no Senhor. O Senhor vai agir. E é por fé que vivemos, não é por vista. É por fé. E em fé esperamos e esperamos pelo Senhor. A palavra de Deus diz em terceiro lugar que aquela igreja era uma igreja também combatente. Não só uma igreja eficiente, não só uma igreja persistente, mas ela era combatente. Versículo 2 ainda, Jesus diz sobre aquela igreja, ou para aquela igreja, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Aquela igreja se posicionava ao lado da verdade, ao combater as heresias, as falsas doutrinas, os falsos pastores, os falsos apóstolos. Aquela igreja era uma igreja combativa, era uma igreja que defendia a sã doutrina e, por consequente, defendia o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Jesus. Nós vivemos em dias muito difíceis, irmãos, em que a Bíblia tem sido deixada de lado. Há púlpitos que ensinam de tudo. Filosofia, e nada contra a filosofia, é uma ciência humana muito importante. Mas no púlpito, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Psicologia tem sua importância, é uma ciência humana importante. Mas no púlpito tem que se pregar a palavra de Deus. Autoajuda. Muitos púlpitos pregando sobre autoajuda. É a nova confissão positiva, é o novo evangelho da falsa prosperidade, de que você é a menina dos olhos de Deus, de que você é o ponto fraco de Deus, de dizer que Deus não resiste a você quando você ora, e coloca Deus como servo, quase coloca uma coleira em Deus e o chamam de totó. Só falta isso. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é Senhor, nosso Deus manda e nós somos servos e obedecemos. Não é o servo maior do que o seu Senhor, nos disse a palavra de Deus. Como servo, obedecemos. Servo não tem querer, irmãos. Servo não tem direito. Servo não tem vontade. Servo obedece.
Se você não se agradou do que acabou de ouvir, eu vou lhe dizer novamente: servo não tem querer, servo não tem vontade, servo apenas obedece. E nós somos servos de Deus, e bem-aventurados seremos se nos colocarmos na posição de servos. Deus nos abençoa, Deus é poderoso para nos fazer prosperar, Deus é poderoso para curar enfermidades, Deus é poderoso para abrir portas de emprego, Deus é poderoso para suprir necessidades, mas tudo isso Ele faz não por causa dos seus servos, mas é porque Ele é bom, mas é porque Ele é misericordioso, mas é porque Ele nos ama. Aquela igreja era cuidadosa na doutrina e defendia a doutrina. Eles eram nobres como os bereanos, que tendo ouvido a palavra de Deus, ao voltarem para casa, iam conferir nas Escrituras se aquilo que se tinha dito era de fato assim. Nós não queremos ser uma igreja batista bíblica apenas no nome ou na placa. Nós temos lutado para ser uma igreja bíblica, para pregar a Bíblia, para anunciar o Evangelho descrito na Bíblia. E nós vivemos em tempos em que a verdade tem sido relativizada, onde a verdade não tem sido absolutizada. Interessante, hoje o mundo apregoa que não há verdade absoluta. Essa frase já é uma verdade absoluta, mas tudo bem. Há uma verdade absoluta. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Buda não teve coragem de dizer que era verdade. Maomé não ousou dizer de si: eu sou a verdade. Confúcio jamais afirmou ser a verdade. Qualquer movimento religioso cujo líder tenha sido uma pessoa de vulto na história da humanidade, ousou dizer: eu sou a verdade. Mas Jesus sobrepuja tudo e a todos, e Ele disse: eu sou a verdade. E por crermos em Jesus, nós cremos na verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. É por isso que Provérbios 23 nos diz: compra a verdade. A verdade tem um preço, irmãos. Há um custo que é pago por quem decide andar na verdade, por quem abraça a verdade, por quem defende a verdade. Salomão diz: compra a verdade e não a vendas. Não se desfaça dela. Porque o apóstolo Paulo, séculos depois, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 8, disse: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, senão a favor da verdade. Quem se levantar contra a verdade será derrotado, mas quem se levantar pela verdade será vitorioso. Deus honra os que andam na verdade. Aquela igreja era uma igreja que expunha a mentira, defendendo a verdade. Uma igreja quase perfeita. Mas o que faz essa igreja imperfeita? A igreja de Éfeso era imperfeita porque era uma igreja negligente. É a última verdade. O versículo 4 nos é dito, palavras de Jesus, o dono da igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. No versículo 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deixar o primeiro amor é o que tornava aquela igreja diante de Deus uma igreja imperfeita. Porque o que torna uma igreja imperfeita aos olhos de Deus não é suas imperfeições propriamente ditas. Todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas e temos limitações. Mas diante de Deus,
O que torna uma igreja imperfeita é o abandono do seu primeiro amor. É a negligência ao seu primeiro amor. Eu tenho dito aqui que o primeiro amor do cristão é Jesus. Eu entreguei minha vida a Cristo aos 11 anos de idade e eu descobri o amor perfeito. Até então, o amor que eu tinha como referência era minha mãe, serva de Deus, honrada do Senhor, mulher de oração, temente a Deus. Mas como eu e vocês, ela também é imperfeita. Mas eu conheci o perfeito amor quando eu conheci Jesus, o perfeito. A minha vida foi transformada aos 11 anos de idade, quando eu abri o meu coração e entreguei toda a minha vida a Jesus. Ali eu descobri o que é ser amado por Deus. Eu descobri o poder que o amor de Cristo naquela cruz pode operar na vida de alguém que verdadeiramente crê. Aquela igreja havia abandonado o seu primeiro amor. E que ironia, João, o discípulo amado, o discípulo do amor, foi pastor daquela igreja. Pregou certamente quantos sermões acerca do amor de Cristo e a Cristo. O amor pelos irmãos e o amor com os irmãos. Essa somatória de amor que faz um impacto aonde quer que essa comunidade cristã chegue, se faça presente, atue. Mas houve um dado momento na história em que eles esqueceram, deixaram de lado, abandonaram o amor por Jesus. Em meio à sua perseverança em trabalhar, em sua eficiência em produzir, em meio à sua perseverança em crer e confiar, a despeito de qualquer circunstância difícil, manter-se firmes, andando e esperando com paciência no Senhor. A despeito de defender a verdade, de expor a mentira e o erro, ainda assim, eles não estavam agradando a Jesus, porque haviam esquecido o primeiro amor. Nosso primeiro amor é Jesus, irmãos. Por amor a Jesus, a gente faz qualquer coisa. Por amor a Jesus, a gente deixa qualquer coisa. Por amor a Jesus, a gente prioriza as coisas de Deus. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se sua fé está fria, o seu amor está frio, em nome de Jesus, olhe para o Calvário. Lá no Calvário há 3 cruzes. Olhe para aquele que está no meio, o crucificado do meio. Veja o ofegante, veja o sofrendo, veja o chorando, veja o sangue que mancha a cruz e que desce até o chão. Olhe para o Calvário se o seu amor está morno ou está frio. Pare de olhar para dentro de você em nome de Jesus. Isso nos animaliza. Isso nos endurece. Isso nos deixa carnais. Isso nos faz donos de nós mesmos. Olhe para o Calvário. Pelo Calvário vale a pena fazer renúncias. Por aquele ali no meio, sofrendo na cruz, vale a pena perder. Porque em Cristo nós possuímos tudo, nos diz a palavra de Deus. O primeiro amor é Jesus, irmãos. Lembra de onde caíste. Era o jeito que aquela igreja ia se levantar, se reerguer. Lembra onde você caiu. É assim que valeria a pena o trabalho, a paciência e a defesa da fé. Tudo isso feito por amor a Jesus. Porque tem gente que trabalha na obra de Jesus não por amor a Jesus. Há outras motivações e nem vou entrar em detalhes.
a gente que está ali firme na tribulação, não por amor a Jesus. Às vezes quer que os outros vejam, olha como ele é firme, olha como ele é resistente, olha como ele é crente. Não é por amor a Jesus. Tem gente que defende a fé, defende a doutrina, cita textos decorados, sabe manusear a palavra, mas isso não é por amor a Jesus, isso é para mostrar que a igreja dele é melhor. Isso é para prevalecer sobre os outros, é para vencer um debate, é para sair vencedor. Não é por amor a Jesus. Quando Pedro negou a Jesus, Jesus vai a ele e não pergunta da sua posição, ele não pergunta do seu conhecimento, ele não pergunta nada disso, ele pergunta pelo amor. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que faz diferença na vida da gente é o amor por Jesus, irmãos. Se não for amor por Cristo, a gente não perdoa, a gente não esquece, a gente não releva, a gente não renuncia, a gente não engole o desaforo. Se não for por amor a Jesus, a gente não vem para a igreja. Se não for por amor a Jesus, a gente não é fiel nas nossas finanças. E duvido muito que alguém diga amar a Jesus e esse amor não se revista ou não se mostre em atitudes práticas, contundentes. Quando a gente ama Jesus, tudo é diferente. Tudo faz diferença. Portanto, lembre-se de onde você caiu de Jesus e arrependa-se. Volte, pratique as primeiras obras. Volte ao seu primeiro amor. Volte à chama que aquecia o seu coração. Você está distante, está frio, está apático. Talvez você está olhando para pessoas. Volte a olhar para Jesus, volte a se aproximar da cruz do Calvário, volte para a chama do amor de Deus, arrependa-se, Deus diz, sabe por quê? Porque Deus garante que perdoa quem se arrepender. Pratique as primeiras obras, ainda há tempo, não há muito tempo. Jesus diz, quando muito virei a ti. Jesus está às portas, Jesus está voltando. E eu creio nisso como o ar que respiro. Jesus está voltando. Aqueles que riem, aqueles que zombam, aqueles que não acreditam, não tem problema. Um dia vocês verão. E para a sua derrota, para a sua ruína, para a sua condenação, mas ainda há tempo de crer. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de voltar. E de voltar ao seu primeiro amor. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. E a nossa igreja continue operosa como é. E continue paciente na tribulação, em oração, esperando no Senhor. Ela continue combativa, defendendo a sã doutrina, não permitindo que heresias invadam o meio do povo de Deus, o arraial dos santos. Mas, acima de tudo, que essa igreja continue cheia de amor por Jesus. Eu quero amar mais a Jesus. Nós devemos querer amar mais a Jesus. É isso que importa. É isso que vai fazer diferença. Tu me amas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe.